Agora eu quero te dar um passo a passo para você aplicar aí com o seu aluno que ou regrediu o aprendizado, ele perdeu o aprendizado, ele esqueceu algo que já tinha aprendido, ou você ensina hoje e parece que amanhã ele já esqueceu, tá? Primeira coisa, primeiro passo, a gente tem que verificar se ele realmente está aprendendo, o quanto ele está aprendendo nesse primeiro dia, tá? Esse é o passo zero, tá? Nem é o primeiro passo. Passo zero, ele realmente está aprendendo pelo menos 70% do que você ensina no primeiro dia? Se ele não está aprendendo pelo menos 70% do que você ensina no primeiro dia, tenta diminuir um pouco esse conteúdo aí, talvez tenha muito conteúdo. Talvez se você ensinar metade do conteúdo que você ensina num dia, ele consiga reter mais, aprender mais naquele dia, tá? E aí, a gente parte para o princípio. O primeiro passo, na verdade, é avaliação diagnóstica. O que é avaliação diagnóstica? Dica para você evitar que o seu aluno regrida ou reverter um possível quadro de regressão de aprendizado, tá? O aluno que esqueceu algum conteúdo que você ensinou, tá bom? Avaliação diagnóstica. Primeiro passo. O aluno precisa de uma avaliação diagnóstica completa para levantar todas as lacunas de desenvolvimento e aprendizado, tá? Não dá para a gente achar que precisa ensinar tal coisa para o aluno. A gente precisa avaliar o que ele realmente precisa aprender, tá bom? Avaliar o que ele realmente precisa aprender. E aí, essa avaliação ela vai resultar no quê? Num PDI. Se você é professor da sala de aula regular, você não faz essa avaliação do PDI. Geralmente quem faz é no atendimento educacional especializado, que a pessoa vai construir o PDI, consegue fazer mais avaliações com o aluno, mais detalhadas, com mais tempo de atenção para aquele aluno, e aí consegue levantar os objetivos, os principais objetivos desse aluno. Tá? A avaliação diagnóstica levanta os principais objetivos do aluno. E o PDI é o quê? É a seleção dos objetivos que eu vou trabalhar agora. Eu não vou trabalhar... Olha só, isso é muito importante, pessoal. Às vezes a gente faz uma avaliação diagnóstica, o aluno, e na avaliação diagnóstica a gente encontra 300 objetivos para trabalhar. E é um erro achar que a gente vai conseguir trabalhar 300 objetivos com um aluno em um ano letivo. Não vai conseguir. Não vai. Você não vai conseguir 300. E é por isso que precisa de um PDI, um plano de desenvolvimento individualizado. Dessa tonelada de objetivos, quais são os que eu vou trabalhar com esse aluno nesse ano letivo? Porque um planejamento, ele precisa ter uma data de início e uma data de fim. E não adianta eu colocar 300 objetivos dentro de uma data de início e de uma data de fim e não dar conta de realizar os 300. Então eu seleciono a quantidade de objetivos que eu vou trabalhar de acordo com o tempo, o prazo que eu tenho e a capacidade de aprendizado do meu aluno, né? E o PDI, o que são os PDI? O PDI são os objetivos educacionais mais urgentes que devem fazer parte do plano de desenvolvimento individualizado do aluno para o atual ano letivo. Ok, Leandro, aí legal, agora meu aluno tem um PDI. E agora? O que eu faço? E agora você vai trabalhar com o aluno os objetivos do PDI. Óbvio, dentro de um sistema de revisões. Mas se você é professor da sala de aula regular, você ensina matemática, português, história, geografia, ciências, é importante entender que os objetivos educacionais do seu aluno não se limitam apenas aos objetivos da sua disciplina. O aluno está fazendo outras disciplinas e está tudo bem. Cada professor é responsável pela sua própria disciplina, né? O professor de matemática não vai se meter na aula de história, assim como o professor de história não vai se meter na aula de matemática. Está tudo bem, cada um é responsável por uma área. Mas ambos, os educadores, os professores regentes, todos os professores regentes têm algo em comum, que é o quê? Uma preocupação que o nosso aluno com deficiência alcance os objetivos do plano de desenvolvimento individualizado. Porque, geralmente, os objetivos do plano de desenvolvimento individualizado são objetivos urgentes e que são pré-requisitos para que ele aprenda e estude qualquer outra coisa. Por exemplo, o aluno precisa se comunicar, precisa fazer pergunta, precisa conseguir registrar, ter habilidade de registro, escrever. Então, são objetivos urgentes e necessários para todas as outras disciplinas. E é nessa hora que o sistema de revisão do Ebbinghaus entra em ação, se a gente conseguir fazer um excelente planejamento curricular. No planejamento curricular, ele precisa ser baseado no PDI, e a gente precisa definir quantos dias, quantas vezes por dia e de que forma o aluno vai revisitar os objetivos mais urgentes. Então, se eu estou com a minha aluna, por exemplo, da professora que falou aqui, nossa aluna com síndrome de Down, que não tem a comunicação oral ainda desenvolvida, e ela está trabalhando, por exemplo, a habilidade da aluna, dizer oi, falar o nome dela e responder quantos anos ela tem,
nas aulas de ciências, matemática, português, eu posso revisitar os objetivos que estão sendo trabalhados no PDI. Isso não vai me custar quase nada de tempo. E assim, eu consigo fazer com que a aluna tenha um sistema de revisão do aprendizado e a chance dela não esquecer, dela reter, aumenta muito. Por isso que o planejamento curricular é muito importante. Mas de que forma, Leandro, que eu vou adicionar esses objetivos nas atividades? É o passo 4. Intencionalidade em todas as atividades. Você vai precisar adaptar a atividade. De forma que todas as atividades possam trabalhar os objetivos mais urgentes do aluno no dia a dia escolar e fora da escola também. E você consegue isso, essa intencionalidade, adaptando a atividade. A atividade que você vai trabalhar, ela pode ter embutida nela ali os objetivos do PDI também, tá bom? Então, o primeiro passo, avaliação diagnóstica. O segundo passo, elaborar o PDI selecionando os objetivos mais urgentes. Terceiro passo, fazer um planejamento curricular baseado no PDI. Fazer um planejamento curricular da sua disciplina baseado no PDI. Um planejamento curricular de matemática baseado no PDI. Um planejamento curricular de língua portuguesa baseado no PDI. E, mas todas as atividades que eu for entregar da minha disciplina, eu vou colocar intencionalidade nelas. De que forma? Adaptando a atividade, para que essa atividade carregue também objetivos do PDI. Para que o meu aluno tenha um sistema de revisões em todo momento, toda a vida escolar dele. Desde que ele entra na escola, desde o primeiro professor até o último professor que esse aluno vê, esses professores estão trabalhando em conjunto para que o meu aluno não esqueça o conteúdo. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual e ele contempla as habilidades, as principais habilidades que eu preciso desenvolver com o meu aluno para eliminar barreiras entre o meu aluno e o aprendizado. Né, que a função do atendimento educacional especializado é eliminar as barreiras entre o aluno e o aprendizado. Então, e o PDI, ele é mais voltado para o trabalho do atendimento educacional especializado. Falando de um jeito bem direto, seria o PDI, ele é um documento base para toda a escola e também para a sala de recursos, tá? Um documento base. Eu entendo ali nesse documento quais são as barreiras do meu aluno e o que precisa ser feito para superar cada uma dessas barreiras e quais a gente vai trabalhar agora, mais urgente, de forma mais urgente, tá? E aí, para cada disciplina que esse aluno vai cursar, existe um tipo de planejamento diferente, que aí eu chamo de plano de ensino individualizado, que é o PEI. Então, o PDI é um documento global do aluno, onde todos os educadores da escola vão ter acesso. Então, se eu sou professor de história, eu posso basear o meu plano de ensino de história para aquele aluno ali no PDI do aluno, né? Então, se eu sou um professor de história, tenho um aluno com deficiência, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o quê? Preciso ver o PDI do aluno diagnosticado com autismo, por exemplo. Aí, olhando o PDI do João, aí eu consigo ter um ponto de partida para criar o meu plano de ensino de história.